Obrigada, Marcela, primeiro por ter aceito o meu convite. Fiquei bem feliz que a gente conseguiu, né, gravar. Marcamos, era aquela agenda ano passado, eu acho que a gente tentou, não deu muito certo, mas finalmente. Na hora certa, dá, né? Aham, tudo se encaminhando. Dá Abração, pra doutor ver quem tá Cláudio. online ali? Oi? Dá pra ver quem tá online ali? É uma coisa. Como é que funciona isso? Ali em cima, acho que não. Só aparece o número de pessoas. Ah, eu tô Isso tu quer conseguindo aqui ver. dizer? Aí, ó, tá ali, ó. Bastante gente online ali. Tá. As pessoas, o nome das pessoas ali. Tô conseguindo Tá, ver aqui. tá. É, eu tô vendo só, eu vou vendo quem vai entrando aqui, né? Ah, tá. É, isso que eu consigo ver. Bom, já vou deixar também um lembrete aqui para o pessoal que quem tiver perguntas, enquanto a gente está conversando aqui, para colocar a pergunta nesse balãozinho aqui embaixo que tem o pontinho de interrogação. Que senão, se faz no comentário a pergunta, às vezes passa muito rápido e a gente não vê. Então, só para ir falando para o pessoal isso, enquanto a gente estiver conversando, se surgir alguma dúvida, algum comentário, uma pergunta principalmente, coloque no balãozinho ali, a gente vê mais fácil. Então tá bom, Marcelo. Acho que a gente pode começar, talvez, com a tua apresentação, né? Falando um pouquinho de quem tu é, tua formação, para o pessoal que não te conhece, talvez esteja aqui no meu perfil e não conheça ainda o projeto, mas pode se apresentar. Então tá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Lívia, pelo convite. É sempre bom estar conversando sobre coisas que nós gostamos, né? E vendo Verdade. a gente conhecida aí, conectada e tudo mais, então me sinto muito bem. E, bom, eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e cursei e fiz um mestrado na área de zootecnia, a área de concentração de plantas forrageiras, né? E todo o meu trabalho de graduação ele foi focado na parte de manejo de pastagem, sejam elas nativas ou cultivadas, né? E pecuária de corte. E familiarmente eu tenho um braço que trabalha com agricultura e pecuária também, né? E além disso eu sempre gostei de biologia, sempre fui apaixonado por natureza e tudo, desde muito novo, desde sempre. Então eu acho que as coisas acabam convergindo, né? Para o que a Sim. pessoa gosta, trabalhar no que a pessoa gosta, né? Isso é muito bom, né? Eu acho que a gente é privilegiado, quem consegue realmente fazer isso. Eu até lembrei agora que antes de começar aqui, a gente conversou um pouquinho, que tu teve falando para os alunos, né? Se tu quiser contar um pouquinho para o pessoal a tua experiência ontem, que tu conversou um pouquinho com os alunos de graduação, era zootecnia? E qual? É, Ciências? alunos de graduação de zootecnia e agronomia e técnico em agropecuária, né, do Ah, Instituto Federal Catarinense. E, e muito interessante, sabe? Porque eu comentei com eles ontem que esse convite foi mais um presente para mim, que me proporcionou eu fazer uma retrospectiva da minha vida, do meu trabalho, né? E até quando eu olhei ali a gurizada inclusive de ensino médio, né? Até emocionante, sabe? bem início Exato. mesmo. Aham. Eles buscando algumas linhas, né, de como agir, trabalhar e tudo mais. Então foi bem diferente essa aula, porque não foi falar de pasto, falar de ecologia de sistemas pastoris, essas coisas. Foi falar de vida, né? Eu acho que vocês têm que fazer e tudo que eu coloquei lá não foi como conselho, foi como aprendizado para mim. Eu disse, olha, não entendam nada que está escrito aqui que é para vocês, eu estou contando o que aconteceu comigo. Então, foi bem gratificante, sabe? Das tuas experiências, né? Imagino. É, e daí comentei um pouco sobre a história também, do nosso trabalho. E lá que ela é uma região de ourizicultura, eles plantam muita banana na região também. É, então, surgiram aí
ideias, porque o trabalho que nós desenvolvemos, que aí daqui a pouco dá para fazer um gancho, né, de valorização, posicionamento da nossa produção agropecuária, né, vamos dizer, tratando de carne, couro, lã, isso se pode fazer para Qualquer hortaliças, cultura, frutas, qualquer coisa. exato, exatamente. Bom, só para o pessoal entender, né? Talvez eu vejo também várias pessoas aqui que provavelmente te conhecem, Marcelo, por isso que estão chegando aqui. Então já conhecem do projeto, mas vai ser legal que depois eu vou deixar gravada a live e provavelmente no futuro vou botar também botar no YouTube para a gente ter mais pessoas conhecendo o projeto. Mas se tu quiser contar um pouquinho assim de como começou o Estâncias Gaúchas para quem não conhece, e depois eu vou deixar tudo aqui, link, tudo para o pessoal conhecer mais a fundo, né? Que tem muita coisa para contar. Tá bem. O produtor rural sempre tem um sonho, né, de buscar se posicionar no mercado, colocar o seu produto no mercado. Então sempre tem aquelas conversas de ter um frigorífico, ter uma loja de carne, isso aqui. E aí, dentro da nossa rede de relacionamentos, aí, dentro do nosso capital relacional, que são produtores que têm uma representatividade muito grande hoje no estado, nós tínhamos essa ideia de ter um programa só de produtores rurais, claro, obviamente com seus parceiros, vários, das distintas áreas, né, multidisciplinar, mas criado por produtores, para se posicionar, oferecer para o cliente final um produto diferenciado e com uma referência Estâncias Gaúchas, que é uma marca que quem lê já entendeu a história, não precisa ficar desenhando. Né? Sim. E aí nós organizamos, obviamente, e a partir de 2019 foi oficialmente lançado o programa na Expo Inter, Faro Sul, e na sequência com uma desossa na vitrine da carne gaúcha, com o Marcelo Bolinha. E a partir daí, claro, sempre se buscou conexões e posicionamento do produto final, que se quer, que gostaria de ter essa carne tão diferenciada, ofertada para o consumidor final e que ele reconhecesse o produto. E hoje isso está concretizado, né? Carne bovina sempre, Marcelo. Carne bovina. Carne bovina. Não, carne bovina. E hoje essa carne está posicionada aí na maior rede do varejo alimentar da América Latina, né? Que é o Carrefour. E isso acaba trazendo diversos benefícios complementares, né? Tá levando a cultura, a história, a produção, o saber fazer, né? Hábitos e costumes, qualidade de carne para o Brasil inteiro. Né? Claro. Então, eu entendo hoje que o projeto ele transcende um pouco ter a carne no mercado. Assim como quando nós fomos convidados pela Verte para ir para a França, que muito nos honrou, eu e o Vitor, né, como produtores, né, e parceiros, nós conversamos muito, porque nós não estávamos levando o programa Estâncias Gaúchas, foi uma responsabilidade maior nossa. Nós estávamos levando o Rio Grande do Sul no Brasil. É verdade. E nós sempre fazemos questão de dar essa luz a todos os produtores, porque nós não entendemos que nós somos melhores, nós entendemos que nós temos um produto diferenciado que estamos buscando posicionamento. Quem vai definir o que é melhor ou não é o consumidor. O consumidor pode achar que uma carne da raça X é melhor que a Y, e ponto. E vai valorizar aquilo e vai pagar mais por aquilo. Então essa é a nossa forma nosso entendimento sobre posicionamento. Então por isso que as coisas fluem, sabe? É tudo a favor, só como nós podemos fazer pro positivo, nada de ficar batendo no negativo. Exato. Para quem não viu, pessoal, eu fiz uma live com o Vitor que o Marcelo comentou agora. O Vitor é da Estância Coxilha
E foi uma live, nossa, eu acho que passou de 1 hora. E nós conversamos. Nossa, Victor, passamos do tempo. Mas realmente, assim, é uma história muito bonita, né? A questão familiar da fazenda, ele contou tudo, assim, da estância, esse amor pela pecuária. Nossa, foi muito legal. Depois eu posso colocar aqui também na legenda, para quem não assistiu, pode clicar para... Ah, é. E, Foi muito e legal. agora eu vou retribuir ao Vitor, né? Porque ele gostou, ele me fez correr uma lágrima no olho, agora eu vou retribuir. O É que ele falou verdade. que é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, sabe? E que tem uma energia muito boa e contagia os que estão ao redor dele. Ele e a família dele, né? Então, a Mari, toda a família, sabe? Então é muito bom estar conectado com pessoas assim. Com certeza, com certeza. E é assim que eu acredito que as coisas andam, né? É através das pessoas. Exato, exato. Uma conexão, né, vai levando a outras. A gente comentou também antes, mas eu te marquei, eu te enviei aquele trecho que eu recortei do François, da Verde, falando da primeira vez que que ele veio visitar o bioma. E daí eu te mandei, porque assim, eu até fiquei um pouco emocionada, assim, que bonito ele falando aquilo, que foi realmente um encanto. Quando ele visitou, né, viajou contigo, daí ele disse, tudo são através de pessoas, né, ele menciona, assim, e fala com tanto carinho, assim, dessa visita, dessa parceria contigo, eu acho que é bem isso. A gente vai encontrando pessoas pelo caminho e vai formando, né, esses laços, essas conexões, bem como tu disse, Vitor, François, outras pessoas vão... E é isso que até foi comentado um pouco ontem eu não chamo de aula, né? Foi uma conversa, né? E o posicionamento não é nem do profissional, da pessoa, tu vai construindo as relações e se eu escutei também de uma pessoa muito querida, tu planta, tu vai colher o que tu planta. Isso é óbvio, todo mundo fala, mas é fato. E o mundo é bem redondinho, né? E tem muito tempo de carreira, então as coisas vão acontecendo e se ligando, e lá na frente tu vai conseguir as coisas que tu quer se tu plantou bem. Claro, com certeza. O Marlon disse aqui, ó, linda parceria. Não sei se eu acho que provavelmente é o Marlon O Marlon, Boa noite, que Marlon. legal. O Marlon é um craque, um dos profissionais. Esses tempos eu estava escrevendo algumas palavras no documento que até ainda está comigo, mas uma das coisas que eu escrevi é que é um dos profissionais que eu mais admiro, sabe? Porque ele é muito respeitado entre vários setores aí e eu aprendi muito com ele, sabe? Então, que bom aí que o Marlon tá aí. Que legal, que legal. Então, se tu quiser contar um pouquinho, Marcelo. Bom, eu acho que a gente já entendeu, né? Que começou com a carne bovina, mas depois vocês foram... O projeto está abrangendo agora outros produtos, né? Como couro? Isso. Ou tem mais? Não, ainda não tem mais. Mas quem sabe para frente aí, né? Porque o que acontece? Nós selecionamos os produtores de ponta do estado. Sim. Então, tudo que esses produtores produzem é com boas práticas, com assessoramento técnico, é buscando excelência, sabe? Tu conhecendo as instâncias, tu vê o capricho que é. É uma indústria a céu aberto, todo mundo sabe disso. Nós passamos aí ainda e vamos ter por bastante tempo reflexos, né, desses 2 anos de seca que nós tivemos. Né, seca trágica, muito séria. Mas mesmo assim, dava para ver que esses produtores conseguiam sair acima da média. Né, porque eles estavam preparados, eles tinham planejamento e tudo mais. Então, esse é o diferencial para fornecimento, seja lá a quantidade de produtos que tu faz com um bovino, né? Não é só carne nem couro, né? Sim. Mas
carne e couro hoje, nós podemos posicionar de uma forma diferenciada. E para nós é um orgulho, né? Para os produtores é um orgulho, né? E é posicionamento de mercado, isso é importante. Claro, claro. Com certeza. E quantos produtores estão hoje, Marcelo, no projeto? Nós Tem temos assim o número? 40 propriedades fornecendo. Nossa! Né? Só que assim, são 40 propriedades extremamente grandes, sabe? Com volume de produção. Então isso nos dá uma segurança de abastecimento que no início nós até pensávamos, será que vai limitar e tudo mais? Nesse momento não nos preocupa, né? Não nos preocupa mesmo. E são, além disso, além de serem grandes, são produtores organizados. Então, para planejamento de carregamento, planilhamento, nós temos planilhado, tem uma previsão de abastecimento mensal, assim, mensal. Então, isso é bem interessante, né, sabe? Claro, claro que sim. E vai para o Brasil todo, daí a carne? Ou tem sim, algumas... Tem várias... desculpa, passou uma pergunta aqui. Desculpa, de interromper. Passou uma pergunta e agora também chegou uma pergunta aqui. Eu queria saber desculpa. Queria saber se o projeto não tem pequenos produtores ou se pretende abrir para isso. O projeto Estâncias Gaúchas, ele não é só de grandes produtores, tá? Por questões comerciais, são grandes produtores que conseguem abastecer, fornecer para tais indústrias frigoríficas, para tal indústria frigorífica. Nosso parceiro frigorífico Silva, que muito nos honra por essa parceria junto ao Grupo Carrefour, né? E então, eventualmente, produtores pequenos, que são produtores de terneiros, por exemplo, né, são muito bem-vindos a participar do projeto. E eu entendo que esse é um papel, inclusive, que vai além de um programa de carne. O programa Estâncias Gaúchas não é um programa de carne. A carne é a consequência. Né? A base é o valor dos produtores. Então, com certeza sim. Com certeza pode estar aberto. Está sim. Aberto. O Marlon falou, Vitor e Marcelo são pessoas fantásticas. Concordo, Marlon. Que legal, que legal. E como a gente poderia ver, Marcelo, eu acho que talvez o pessoal não entenda um pouco qual é a diferença ou como essa produção aqui no Pampa consegue diferenciar os produtos. Como tu disseste, né? Vocês levaram, quando vocês foram aquela vez na França, a convite da Verity, tu e o Vitor levaram, além do Rio Grande do Sul, o Brasil, e como essa questão da produção aqui diferencia porque às vezes as pessoas pensam, carne é tudo igual, carne aqui do sul, ou lá do norte, ou do centro, não sei. Às vezes quem não é daqui, né, pode estar ouvindo e não entenda muito bem qual que é essa diferença. Sim. Aqui tem diferenciais produtivos, diferenciais genéticos de raças, por exemplo, né? De ambiente. Como eu falo, até num vídeo que quem quiser olhar no Instagram das Estâncias Gaúchas, tem lá um vídeo que foi produzido por Carrefour, o frigorífico Silva, os produtores de Estâncias Gaúchas, né? Que o gaúcho ele não nasceu embaixo da árvore, ele nasceu em cima do campo. Então nós temos Amazônias em miniatura, que são os nossos campos nativos aqui. E isso é um diferencial, com toda certeza. E quando tu pega 1 metro quadrado e tu vê ali que tem dezenas de espécies por metro quadrado, em 1 metro quadrado, isso é um diferencial. Porque tu tem ali algumas dezenas de gramíneas, tu tem várias outras famílias botânicas junto, né? Que tem da família da cenoura, das leguminosas, por exemplo, e isso confere um sabor à carne que é diferenciado. Não necessariamente que o animal tenha sido terminado em campo nativo, o que é extremamente difícil. Né? Ainda mais em se falando num modelo de larga escala para abastecer
uma rede como essa que demanda volume e constância, né? Mas isso confere com certeza um diferencial de sabor na carne, mesmo que sejam terminados em áreas de pastagens cultivadas monoespecíficas, que chamam, né, o de inverno, do verão. Mas é um diferencial, e sem falar, e o Dr. Cláudio está presente aí, né, nas questões de saúde humana. E esse é um outro ponto que eu comentei na conversa ontem, e considerações do Dr. Paulo Carvalho, professor Paulo Carvalho, nosso professor da faculdade, que nós não produzimos, nós lidamos com a saúde humana, com a nutrição humana, né? Produção de alimentos saudáveis. E se hoje teve a oportunidade, né, de visitar outros países, hoje, dentro nos corredores dos supermercados, nós temos ali produtos saudáveis, que fala, né, produtos orgânicos, produtos produzidos com o mínimo uso de defensivos e tudo mais, né? Então, isso é a questão técnica que entra no cuidado que os produtores têm para produzir o alimento, seja carne, seja arroz, seja, né? Claro, claro. E vocês têm, Marcelo, algo... Esses tempos eu conversei também com o Léo, né, que faz parte dos Argonautas, do Canelas, e a gente conversou principalmente sobre pecuária regenerativa, agricultura regenerativa, que ele e o Marcos entrou agora aqui, ó. Claro. Na Ganado eles têm, né, essa preocupação e tem várias fazendas, propriedades que eu acredito que utilizem esse tipo de manejo e manejo holístico. Vocês têm também isso de trazer um pouquinho dessas questões para os produtores, ou eles já meio que sabem disso e já seguem? O que tu vê assim aqui? Assim, nós tivemos a oportunidade de visitar propriedades lá com o Leonardo, com o Marcos e produtores atendidos, né, pela Ganado. Ah, que legal! Foi bárbaro. Nós fomos junto com a Vert lá. E até o seu Miguel, que nós visitamos, a Dona Preta. E isso aí, eles fazem um trabalho bárbaro lá, né, de manejo, de desempenho animal, manejo dos pastos, tudo isso com certeza interfere positivamente, né, em todos os pontos do sistema de produção, seja fixação de carbono, desempenho animal, né, etc, etc. Claro. E é uma busca geral dos próprios produtores trabalhar junto com os princípios, aí, que é o Leonardo e o Marcos, né, que são técnicos, buscando aplicar os princípios da ciência dentro do campo e converter isso em desempenho animal, né? Então foi uma visita bárbara lá nas propriedades da Ganado. Ah, que legal, que bom. Nem foi combinado, viu? O Marcos entrou ali. Eu já estava pensando na pergunta. Ah, que bom saber disso. Deixa eu ver aqui o que mais. Acho que passou, não sei se passou uma pergunta, eu acabei não vendo. Não, acho que era só algum comentário. E quais as dificuldades, Marcelo, indo mais para a parte do consumo, né? Eu falei ali, eu acho que no título eu coloquei da produção ou da pecuária é o consumo. E na parte do consumo, o que tu vê mais como questões de dificuldade? Trazendo ou talvez decifrando esse tipo de benefício, qualidades da carne, tudo isso que a gente vem falando para o consumidor. É muito difícil, assim, porque não adianta, de repente, um selo ali. Como tu acha que essa comunicação para o consumidor é feita, né? Como vocês fazem e quais as dificuldades que vocês encontram? Eu acho que eu até nem classificaria como dificuldades, mas sim um percurso ainda a fazer, sabe? Nós entramos hoje no mercado e o produto é excelente, né? Ele é top no mundo, ele pega os produtos. Hoje eu não tenho... os nossos parceiros do varejo, eles vêm nos visitar, as veterinárias vêm, o nutricionista vem, visitam o frigorífico, produtores vieram inúmeras vezes. E isso nos dá uma segurança muito grande de que o produto é bom. Eu fico de olho fechado. Se querem vir, quando querem vir, Sim. Eu fico tomando mate sentado em cima do listão na mangueira e eles serviram lá, porque é isso que é bom, é a transparência, sabe? E o desafio, eu acho, é seguir trabalhando para ir posicionando, fazendo o consumidor conhecer o produto, né? E eu te digo assim,
eu participo, né, de um grupo técnico do governo do estado, o grupo técnico de carne premium. São 3 grupos de produtores que participam. O grupo Estâncias Gaúchas, a Propampa e a Proxima. Esses 3 grupos são os que participam desse grupo técnico vinculado a 5 secretarias de Estado hoje no governo do Estado. Né? E o que eu vejo, né, o meu entendimento é que existe mercado para quantos selos quiser. Porque, por exemplo, quantas redes varejistas tem hoje no Estado, por exemplo, no país? Eventualmente, uma marca pode ser exclusiva. O nosso caso. De você exclusivo. Exato. Que muito nos honra. Estâncias Gaúchas é do Carrefour. Né? E dá suas bandeiras. Né? E então, vários outros selos podem se posicionar. Né? E além de se posicionar, o desafio é manter no mercado. Né? Porque a carne é um produto caro e eu tomo cuidado de... Até por uma questão social, sabe? É muito triste chegar, ver uma degustação de carne, e eu já fiz essas degustações e faço. Eu tomo o cuidado de fazer pessoalmente, eu fico assando carne. Sábado passado eu estava assando carne. Eu já vi. Tu me mandou até uma foto, né? Pois é. E muitas vezes ver as pessoas que vêm experimentar uma carne maravilhosa e elas não têm a mínima condição de comprar suíno, nem ave, nem ovo. Então é muito triste. Então eu tenho um certo cuidado para como comunicar isso, sabe? Então esse é um desafio também, a nossa realidade e qual mercado posicionar o produto que é tão diferenciado. Tão nobre, um valor, Exato. Tem valor agregado? Tem, porque é bom, né? Mas não é por causa da realidade brasileira que nós vamos deixar de produzir um produto top. Sim, não tem como. Exato. É a mesma coisa, esses tempos até eu estava comentando essa questão até do tênis, né? Que a gente fez o episódio com o pessoal da Fert, inclusive o William, depois, acho que ele não entrou na live, mas provavelmente ele ia gostar também de assistir a live contigo, porque eu sei, né, que aquele dia nos encontramos aqui no Fórum da Sustentabilidade, então ele também está bem envolvido com essa área de rastreabilidade, e a gente falando, eu acho, não sei com quem que foi, e essa questão, mas o tênis usa o couro aqui do sul e talvez não seja tão difícil a questão da logística, já está aqui, por que será que é tão caro? Mas, poxa vida, se a gente for olhar tudo que tem nessa cadeia, né? Todo o histórico, o cuidado, não é assim, não é dizer, não, vamos botar uma margem X em cima, porque... Não, é realmente a transparência, que nem tu disse, né? Essa questão das Estâncias Gaúchas, esse cuidado que vocês têm. É claro, assim, o quanto vocês se preocupam e têm, digamos assim, ficam tranquilos se vem alguém de fora, se vai vir fazer alguma auditoria, alguma coisa externa. Exato. Tem muito zelo por parte da Veja em relação à matéria-prima. Né? Todas, não só quando você está iniciando, né? Inclusive, voltando para o tema da palestra, da aula de ontem lá, que eu estava falando para a gurizada, olha, existe um zootecnista que trabalha numa marca de moda internacional. Então vocês se liguem que tem muitas possibilidades, comentando o William, cara, né? Claro. Tem muitas possibilidades de posicionamento profissional, né? Exato. Não é só o agrônomo fazer o pasto, o zootecnista formular uma ração, alguma coisa assim, né? Claro. Vamos ver quem é que está online aqui. Tem agora muito exemplo. Com o olhinho ali, ó. Agora tu aprendeu. Estamos olhando, bastante gente aí, estamos olhando. Tem bastante gente conhecida ali. Tem uns quantos conhecidos ali. Estou vendo ali.
Bueno, e Acho que a gente já. beleza, beleza. Eu tinha uma pergunta aqui, Marcelo, que chegou nos stories, que era de qual o principal benefício para o produtor. Tu já comentou alguns, mas tem algum outro assim que talvez a pessoa olha ali o projeto estando e diz, tá, mas qual o benefício que eu teria como produtor, no caso? Posicionamento de mercado. Posicionamento de mercado. Hoje, os produtores de estâncias gaúchas, em primeiro lugar, eles são pouquíssimos dentro do país que podem fornecer para o Grupo Carrefour. Né? E isso daí tu acaba saindo, se descomoditizando. Né? E isso é um bom negócio para todos os elos da cadeia. Para o produtor, para a indústria, para o varejo e para o consumidor. Aí o produtor acaba se posicionando tanto comercialmente quanto até de uma forma institucional, né, dentro de um nicho diferenciado. Olha o exemplo que foi feito do tema da Veja, inclusive isso foi ideia do Marlon, lá atrás, uma ideia brilhante. O Marlon sugeriu, né, propôs para colocar a marca das estâncias em alguns tênis, claro, de produtores que se diferenciaram dentro do Carregar Piano, né, porque o programa já iniciou, passamos 3 anos marcando boi, um por um, os produtores todos, um por Nossa. um, né, para separar no curtume. Né. Sem falar no trabalho, envolve até custo de um funcionário a mais, a própria tinta, que brincando tem o seu valor. Né? Então foram 3 anos fazendo isso, então é muito. E esses produtores receberam tênis personalizados. Com a marca, Eu vi. Né? E então isso é algo que, para quem é vendedor de genética, né, tem uma visibilidade, né? Isso é interessante também. Claro, claro, muito. A Mari, oi Mari, tudo bom? A Mari Bresolim, já conversei com ela sobre lã também, sobre lã natural. Isso tem razão, essa questão do produtor. E uma coisa também que eu acho que, se eu não me engano, foi o Léo, foi o Léo, sim, que comentou. Algo depois que a gente que a gente teve a conversa com o François e o pessoal da Vert, ele comentou assim, poxa vida, o quanto os produtores que trabalham, né, que estão nessa parceria, se beneficiam da Vert, que exporta tênis para o mundo todo, de estarem lá, né, dentro dessa cadeia, de saberem, olha só, é o couro do Brasil. Ah, não só no Brasil, no sul do Brasil. Quanto isso também, né, esse serviço, digamos assim, indireto, a gente não pode nem chamar assim, mas o quanto esse prestígio, essa questão de estar nos pés de todo mundo, né? A gente colocou assim, tá nos pés do mundo o couro aqui do Rio Grande do Sul. Então isso é bem importante, assim, eu acho legal os produtores verem isso e saberem, né, que tem empresas interessadas, não só na questão da carne, mas até um subproduto que antes não era tão cuidado assim, eu não tinha esse zelo, talvez como o Marlon, o pessoal da Vert tem, como é legal eles terem, né? E aí que é a sinergia, né? Porque os programas, qualquer coisa, tem que ser bom para todos. Não adianta ser só de uma via, senão não tem sustentação, sabe? E o Vitor comentou uma vez isso aí. Não dá para ser uma legalzice. Né? Legalzice. E uma cheibada. Muito bom. Bom, o Vitor é publicitário, né? O Vitor é publicitário. Ele tem umas boas sacadas. É o que se está construindo, né? Com certeza. E é uma cadeia desafiadora, né? Por vários motivos. É uma cadeia que não é muito conectada. Sociologicamente, o pecuarista, metade sul, o espanhol e o português, ele não é muito cooperativista. Cooperativista é o alemão, o italiano, né, do norte do estado. Tanto que afirmaram cooperativista no norte do estado. É verdade, Então é um pouco mais desafiador fazer essa conexão. Mas
isso é uma questão de persistência, de trabalho, é o que nós estamos fazendo. É o que eu disse para o Claro. pessoal também ontem. No final, eu fiz uma retrospectiva, eu anotei um monte de coisa sobre coisas que eu queria fazer, que eu gostaria de escutar, né? E eu disse, olha, gurizada, quando vocês não tiverem mais força, nem ânimo, nem nada, e vocês pensarem em desistir, aí que vocês não têm que desistir, vocês estão na porta de começar a ter o retorno. Tá? Para mim é muito claro isso, que é a tal da persistência. Sim. E eu me dei conta disso. Às vezes, realmente, tu está desenvolvendo algum trabalho e muitas vezes Nossa, super difícil, cooperação. Eu não sei se eu te comentei, Marcelo. Eu sei que é difícil. Eu fiz durante até a minha graduação, né? Agora tu falou do pessoal da graduação, eu lembrei da minha. Mas durante a minha graduação, tinha uma disciplina que era redes de cooperação. E nessa disciplina, estavam precisando de uma iniciação, tinha uma bolsa de iniciação científica, e eu fui fazer iniciação científica no último ano da minha graduação. E eu fiz, então, com esse professor, que era o professor da disciplina, e o meu TCC eu fiz sobre ecodesign, sobre calçados, pesquisei até, entrevistei uma pessoa da Veja, né, da Veste na época, e desde lá, imagina, 2009, 2008, então faz tempo. E é bem isso, assim, quando a gente vai vendo essa questão da cooperação, nossa, é muito complicado. O pessoal, assim, tanto na disciplina quanto depois na iniciação científica, eu acompanhava algum pessoal, né, vários trabalhos que eram de redes de cooperação de vários, entre empresas, assim, entre lojas de construção, farmácia, enfim. E era bem... Não foi fácil construir aquelas redes ali. Porque no final, muita coisa ela gira em torno do negócio, do financeiro. Claro. É um negócio para todos os elos da cadeia envolvidos, seja de carne, couro, lã, erva mate, sei lá, cuia, é comercial. Claro, né? claro. Se eu fabrico cuia e tu diz para mim, tu poderia me vender as cuias para mim por, sei lá, R$10, porque eu participo de um projeto assim, assado, e eu digo, olha, o custo da minha cuia é 15, e eu tenho um cliente que compra de mim por 25. Mas meu projeto eu não sei o que, eu até gostaria, mas eu não posso, senão eu não vou conseguir comprar a minha térmica. Né? Sim. Vou pagar a luz da minha casa. Exato. Então tudo é comercial. Então são esses ajustes aí que é o desafiador. Ainda mais quando são inúmeros elos de cadeia. Não é olha, é difícil. É muito complexo. Sabe? Com certeza. Com certeza. E qual que é a estrutura? Agora eu fiquei curiosa. Qual que é a estrutura, Marcelo, que tu tem no projeto? Eu digo assim, além de ti e dos produtores, como é que funciona assim o dia a dia? É uma startup, é uma empresa, né, que é gerida por mim, né, que é gerida por mim. Os produtores são credenciados, cadastrados ao projeto, que tem o uso da marca, né. Eu sou o técnico responsável da empresa, porque eu tenho a capacitação para o propósito, né, e faço essas conexões e pinço os produtores top e apresento para o cliente final. E o cliente final nos diz se está de acordo, está contente ou não. Sim. Então é mais ou menos assim o formato. Né? É uma estrutura simples, mas é uma estrutura que funciona. Né? Tanto que está aí, né? Sim, claro, com certeza. Com certeza. Pessoal, se tiverem perguntas aí, vão colocando, tanto nos comentários quanto naquela bolinha ali, naquele coisinha de interrogação, aquele balãozinho, para aproveitar o tempo do Marcelo. Fala. Não, tá boa a conversa. Eu acho que o maior valor, o maior capital, e eu sempre menciono capital relacional, porque isso tem um valor que às vezes tu formou ele não em uma geração, às vezes tu formou esse capital relacional em 5 gerações.
Então, às vezes, para tu explicar como é que as coisas acontecem, como é que a mágica acontece, tu tem que voltar lá no teu tataravô, né? É. E, e muitas vezes as coisas não acontecem numa reunião de trabalho. Elas acontecem quando tu fez Sim, um churrasco, foi num lugar, é. conheceu uma pessoa tal, que, né? Então, eu entendo que o maior valor é esse. É Uhum. aquela história que também é muito corrida, a coisa que diz que é R$ 999 para tu... não, é R$ 1 para tu apertar o parafuso, mas é R$ 999 para saber qual o parafuso tu vai apertar. Sim. Né? Então é isso que eu vejo, assim, que é muito legal ter essas pessoas bárbaras que são parceiros nossos, e não são só pessoas de empresas, mas são de cunho multidisciplinar, né, Lívia? Da área da Ah, biologia, nós temos uma empresa que é Auxiliar Consultoria Ambiental, parceira nossa. Tem uma que empresa, legal. exato, tem projeto de educação ambiental, que é o Biota Pampiana, que é a gurizada, né, do curso de Biologia da Urcamp, que Não faz foi esses que falaram responsabilidade. no ciclo de palestras? Não. Foi, né? Não foi? Tinha um rapaz, um com assim, alto com óculos. Não? Aquele é outro grande amigo e parceiro nosso do projeto Influência, que é o Henrique, que é um médico veterinário e historiador, Ah, isso aí. né? E então esse é outro parceiro nosso, o pessoal da Factum também, que tu conhece bem, né? Esse até eu tô com a agenda deles aqui, ó, o grupo Que Factum. legal. Né? Então, a Brasão do Pampa, que é uma grande parceira nossa. Então são vários, Exato. sabe? Um técnico que eu sou fã dele, que é o Fabrício Nogueira, que palestrou lá na Expo Inter. Ele é um baita de um técnico, e é o da métrica, né? Eu lembro, eu lembro. Aqui, ó, o Henrique tá aqui, ó. Presente, Eu tá aí lembro. ele, ó. Presente. Eu gosto muito. O Henrique posta umas fotos e, nossa, muito, muito. É muita gente boa, né? É muita Envolvida. gente boa. Tem um projeto também que é o Vida do Sul, do nosso amigo, né, Henrique Bento, lá da São Miguel do Sarandi, que é a essência do que nós entendemos como estâncias gaúchas. Então, são vários, né? Espero que eu não tenha esquecido aqui alguns, porque e cada um contribui da forma como entende, sabe? Eu acho que tem que fazer assim, eu acho que tem que fazer assado. O Sim. lançamento, por exemplo, da na vitrine da carne, Uhum. foi uma oportunidade, eu coloquei no grupo e prontamente aí os produtores, Marcelo, a carcaça está indo, tendo carregar, estou fazendo um carregamento tal dia, né? Isso daí é muito fácil para nós fazer as coisas acontecer. Né? O Uhum. sinal Claro. foi na carcaça da GAP, primeira carcaça desossada lá do Marcelo Boni. Que legal. Então, são coisas assim que, às vezes, parece... As coisas acontecem magicamente, sabe? Mas é porque tem Mas é trabalho, tem muito dedicação. trabalho. É, Né? claro. Mas é como eu comentei, muitas vezes em virtude desse capital relacional, sabe? É, Com certeza. que é, É. é, hum, Não, com certeza. O pessoal aqui, né? Só de ver aqui o pessoal, grande, grande amigo, o pessoal aqui tá te elogiando. Ó. Orgulho de ti, meu amigo. não estou Realmente, tu vê conseguindo. assim. Passou. Quem que foi? Deixa eu ver. Nogueira Souza. Não sei o nome, mas sobrenome talvez tu conheça. Olha aí, Esse sabe o que fala. É justamente olha essa aí, muito questão do obrigado. capital, né, do capital social, assim, dessas relações, com certeza, é muito, muito importante e dá para ver, assim, eu não conhecia, né, digamos, não estava nesse meio, por assim dizer, até começar a trabalhar mais nessa área de comunicação, marketing. Ó, o Léo entrou aí, ó. Olha, Leonardo.
Aí, ó. Aquele dia mesmo na Expo Inter, o dia que eu te conheci pessoalmente, conheci também o Léo pessoalmente, só falava com ele aqui pelo Instagram, mas daí a gente vai conhecendo, né? Ah, conhece um, conhece outro, e é só assim, ah, fulano, ah, aquele lá é gente boa, aquele lá, tu vê quando as pessoas se Ah, trabalham juntas e tem essa isso aí. parceria, tu vê quem... O Henrique também, ó, não vou perder a oportunidade de elogiar meu amigo. Barbaridade. Ah, que Ah, legal, que não, legal. não sei se tu chegou a entrevistar o Henrique. Não, Bom, eu nem vou dizer mais nada, tá? ó, Henrique, já fica aí o convite, porque eu também gosto muito do teu conteúdo. Tô sempre aqui no Instagram, gosto muito. A, Às a vezes aula que nem. ele deu com o Expo Inter sobre a história da pecuária foi bárbara. Tá no YouTube das Estâncias Gaúchas, tá gravado. Aí tu tinha perguntado, né, como é que Imagino. você mais, então Aham. tem o Instagram, obviamente, das Estâncias Gaúchas, né? Sim, e Tem no o YouTube site também. e tem no YouTube, né? É que nós trabalhamos mais no nosso site, no nosso Instagram, né? Tá. E ali tem muita coisa que nós postamos sobre tudo que está sendo feito, e tu vê como é bem multidisciplinar se tu analisar as postagens, né? Sim. Quem que cuida dessa parte da comunicação de vocês, Marcelo? É tu mesmo? Estâncias gaúchas. Todo, tudo gerado. Que massa, que Tu bom. sabe que isso aí é um negócio interessante, porque é- é- eu tenho a tendência de querer. Eu tenho dificuldade de delegar. Eu estou aprendendo. Sempre tive. Né? Porque eu preciso confiar muito na pessoa, É difícil, é. sabe? Uhum. E dentro do nosso projeto, ele é tão específico em certos pontos. E eu conversando com uma prima minha também, que trabalha com área de comunicação e coisa, lá atrás, ela, Marcelo, eu acho que nesse momento tu vai mais te estressar se tu passar a Delegando bola pra alguém. e perder tempo e estressar a própria pessoa que vai estar do que fazendo a coisa andar. Então, de repente, nesse momento tu segue, depois tu passa a bola. E é o que está acontecendo. Por enquanto eu gosto de filmar. Esses dias eu estava lá nas missões, lá nas Minas de São Miguel, e assistindo lá o Som e Luz. Ah, eu E, vi que tu postou. e Aham. aí eu liguei, fiz uma live ali, deixei um pouco o pessoal Aham. ver. Então são essas coisas aí que eu ainda quero seguir fazendo, só não posso perder esse telefone, né? Ah, sim. Não, não dá. É, realmente é muita coisa, assim, eu vejo, claro, né, cuidando, assim, digamos aqui do meu, que nem é um projeto como o teu, tão grande, né, que tenha, já dá um trabalho. Agora, tu pensar num projeto como o teu, tu vai ter que organizar com outra pessoa, passar isso, tem que ter uma pessoa bem alinhada, né? Muito Claro, alinhada contigo. até porque envolve muita questão científica, né? Se tu vai falar Claro. de pastos, tu vai falar de manejos, tu vai falar, né, de questões produtivas, envolve Claro. ciência, envolve Sim, conhecimento. Então não sim, é colocar uma informação que não tenha um subsídio científico, um respaldo, né? sim, sim. Então, mas evoluiremos nesse quesito aí também. Ah, não, está muito bom. E realmente, um dia eu assisti, eu acho que foi um vídeo, não sei quem fez, mas tinha um vídeo no site de vocês e eu compartilhei, inclusive está aqui num destaque, que eu deixei, eu acho que num destaque, um vídeo de vocês muito lindo, muito bem feito, assim, que explicava um pouco da história, então tem muita coisa boa. Tem material, Será que foi o vídeo que foi feito por Carrefour? não sei, tinha uma narração atrás, assim, bem bonita, Uma música? música e também falado. Acho que tinha também Ah, então eu uma acredito história. que seja da carne. Acredito que seja da carne. Ah, não Mas me igual, lembro. vamos ver. É. Depois eu boto aqui, eu relembro, né? Depois que eu Uhum. compartilhar a live e colocar também, eu posso botar até o link pro YouTube direitinho. Mas eu me lembro que eu assisti e eu achei muito, muito bom. Assim, dá pra ter uma ideia geral do projeto, mas também tu vai vendo, né? Porque aqui a gente falando é uma coisa. Agora o pessoal que não conhece aqui, às vezes, o Pampa, nunca viajou muito, não imagina quanto é bonito, quanto tem essa história, né? É,
E até digo o seguinte, nós temos agora regiões maravilhosas também nos campos de cima da serra. Inclusive veio uma É aluna, lindo. né, que nós temos campos, são os campos de altitude, né? Eles, quer dizer, estão no norte do estado, mas são regiões campestres, mescladas, obviamente, com matas de araucária e tudo mais, mas são regiões Sim. campestres. Assim como o litoral. O Leonardo, não sei se não anda lá pelo litoral agora, aquilo é pampa, né? Com certeza. E até em Santa Catarina, que eu estava ontem, eu estava comentando com a gurizada, por mais que não esteja na delimitação oficial do bioma Oficial pampa, do. Uhum. né, a planície costeira ali, litorânea, a verdade é que pastos nativos são a mesma coisa que na nossa região, é extensiva, né? Uhum. Claro. Assim como no Uruguai e na Argentina também. Sim, sim, continua, né? Para quem não conhece, veio uma pergunta aqui da Suzana. Depois eu falo. Como o Marcelo imagina o futuro da pecuária interligada à sustentabilidade, à preservação dos biomas? E como manter o conceito de uma marca como Estâncias Gaúchas? Tá. Tu quer que eu repita? Não. Deu Futuro pra... da pecuária em relação A à sustentabilidade e a É, preservação dos biomas. tá. Boi não come árvore. Claro. E, e a ciência está mostrando hoje, de forma bem robusta, mesmo nacional e internacionalmente, que sistemas de produção com base a pasto fixam quantidades absurdas de carbono atmosférico. Fixam e estocam. Uhum. Então, a questão da sustentabilidade não tem a ver só com o ambiente nativo, né? É óbvio que esse é um grande diferencial nosso aqui. Por exemplo, do Claro. Pantanal. O Pantanal é bárbaro. Dá para criar boi lá no Pantanal, nas áreas nativas. É um diferencial. Mas eu tento buscar diferencial de biodiversidade. Agora também dá para levar para outros pontos da sustentabilidade. Que é a estocagem de carbono, né? A produção de alimentos saudáveis. Uhum. E aí entra a agronomia, entra a zootecnia, entra a veterinária, entra as técnicas para produzir, ter um produto com o menor impacto possível, né? Então é isso que eu vejo. Mas com certeza, se for analisar, tu ter uma pastagem produtiva que o homem velho lá de cima plantou, isso Produzindo carne. não é para qualquer um, né? É. E sobre a questão conceitual do nosso programa, Isso. que foi Como manter o perguntado, conceito da marca. eu acho que é seguir escolhendo e trabalhando com as pessoas certas, sabe? Porque isso não muda. E isso eu também comentei na conversa com a gurizada ontem. São pontos inegociáveis, né? Eu vinha pensando na estrada hoje. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não acredito. Sabe? E graças a Deus as coisas aconteceram de uma forma muito boa, gratificante na minha vida, que eu consegui poder seguir fazendo isso daí. Porque vai contra a minha natureza, sabe? É uma agressão eu ter que fazer uma coisa que eu não acredito. Então, no momento em que eu segui acreditando nas pessoas, e na proposta, no projeto, nós seguimos, né, nesse formato, né, e mantendo o conceito. Acho que é dessa forma. E as coisas também crescem, as coisas evoluem, se aprimoram, né? Claro. Então, E vão chegando, né? Muito bom. E eu acho que vão chegando também. Eu não sei, Marcelo, se tu comentou no início, mas quem que primeiro falou com o pessoal da Vert? Foi
foi apresentado ou a empresa que foi apresentada ao Estâncias Foi a Gaúchas? Não empresa. lembro. Foi a empresa. É, Exato. Foi a olha empresa. só. Tá? Porque a Vert vinha, é como eles falaram na live, ah, eles precisavam encontrar um ambiente desenhado para a pecuária. Isso até quem fala isso era o Beto Bina, que Ah, trabalhava sim. no Barton também, e Aham. ele falou esse termo, assim, é um local desenhado para a pecuária. Né? E a Veja vinha buscando isso, com certeza. Assim como, né, Suzana, que está escutando aí, o algodão agroecológico lá no Nordeste, que ela anda por lá, né? Ah, é, a Então, mãe dela. Agora eu lembrei que ela me mandou mensagem. A Suzana me mandou agora correu as mensagem. mensagens, mas eu vi que entrou alguma coisa da Suzana, Isso aí, né? aham. E assim como tu tem uma matéria-prima da borracha nativa da Amazônia, né? Então, são O ambiente coisas foi feito. Uhum. né? Se tu quiser seringueira nativa, tu vai ter que ir lá para a Amazônia. Né? Se tu quiser campo nativo, obviamente tu tem várias regiões de grasslands no mundo aí, né? Mas pecuária produtiva, isso aqui é uma pequena região aqui na América do Sul, Claro. produtiva, né? Que não adianta tu ter algo muito lindo, maravilhoso, e tu não ter boi Que para tu não entregar para produz. produzir tênis, carne, Isso aí. né? Então esse é Exato. um outro ponto. E aí entra a técnica para fazer algo em larga escala de uma forma sustentável, não só ambiental, como economicamente, né? E socialmente, obviamente. Né? Exato. Exatamente. Eu vi que o professor Júlio Barcelos entrou aqui também. Buenas, Convidar o pessoal professor. para a jornada Nespro, né, professor? É, exato, é bem como tu disseste. E a questão da sustentabilidade também, às vezes aparece, né, para muitas pessoas, essa questão parece que olhando quase como um funil, assim, que está se dizendo agora, olhando só para o carbono, mas não é o carbono, não é apenas o carbono, é a biodiversidade, né, dentro da questão, toda essa questão ambiental, que seria um dos três, né, do tripé, digamos, já tem tanta coisa aí, não é apenas olhar para o carbono, que já está se mostrando realmente bem desenvolvido nessa área, mas também tudo o que tu falou, questão econômica, questão social, a questão cultural, olha só, né, o que é a pecuária aqui historicamente para nossa região, tanto aqui Uruguai, Argentina, nem... E assim, ó, um ponto que eu levanto é o seguinte, também estava conversando com isso ontem. Eu conheço várias pessoas, tenho amigos íntimos que são pequenos produtores, mas pequenos produtores mesmo, em se falando em pecuária, né? Uhum. E quem disse que um produtor desse não pode arrendar uma fração da área? Quem disse? Por que ele não pode arrendar uma fração da área dele para alavancar outra área da pecuária? Arrendar para soja, por exemplo. Muda a vida da família, sabe? Então são pontos que eu levo muito em consideração para não ficar, por que ele está fazendo isso? Não, só um pouquinho. Essa pessoa tem mãe, pai, tem que ir no médico, não tem plano de saúde, né? O remédio custa tanto, ele tem uma área, por que ele não pode ganhar 4 vezes mais se ele arrenda? Esse ponto é algo que quem quer ajudar a conservar tem que resolver também, que é o que eu estou trabalhando para isso. Um produtor que eu estava conversando agora na degustação, ele me disse, olha, eu trabalho ali com coisa de... Ele tem uma área de 1.000 hectares, é um produtor grande. Mas é uma pessoa de 73, ele comentou, 74 anos. Tá. Ele arrendou metade da área para soja. 500 hectares. Mais ou menos por cima. Isso numa degustação ele comentou. E ele disse que ele está ganhando 4 vezes mais do que ele estava ganhando, tendo que dar
se livrar de abigeatário, porque o roubo de gado é um problema muito grave aqui, né? Eu até acho que está aí a doutora Antônia está presente, que ela é uma grande atora nesse cenário aí da segurança no campo no Rio Grande do Sul. Inclusive, caberia conversar com ela. O produtor está com a intempérie, está com a seca, está com as flutuações de mercado, está com tudo, funcionário, isso, aquilo. E se ele arrenda uma área, ele ganha 4 vezes mais e pode ficar em casa. Né? Então, às vezes as pessoas não têm ideia dessa diferença, né? Eu fiquei... E aí, que nem eu digo, pimenta no olho dos outros é refresco. Sabe? Eu usei como exemplo esse produtor, que é um produtor bem grande, mas isso se aplica a produtores familiares pequenos. Sim. Porque a pecuária de corte, tu precisa escala. Um boi, tu precisa mais de 1 hectare, para ter um boi. Uma vaca gestando. Então, não é em 50 hectares que tu vai conseguir. Com 200 hectares, tu não sustenta a tua família com pecuária de corte. Sabe? Então são escalas distintas para essa produção esse tipo de produção. Sim. Então eu pondero muito, eu cuido muito quando eu vou mencionar essa atividade pode, essa não pode, porque depende das pessoas. E 98%, não sei quantos por cento dos produtores gaúchos são muito pequenos. Acho que foi o professor Lobato que passou alguns dados, Marcelo, aquele dia numa das palestras, né? Foi uma coisa assim que eu fiquei muito chocada. Até não tenho aqui anotado, mas eu me lembro que eu anotei. É algo, não sei se foi ele, mas foi aquele dia que eu fiquei assim bem impressionada. Da palestra. Meu Deus, é muito. É isso aí. Então, os nossos produtores, para fazer rodar a máquina, para fazer vender para a maior rede de varejistas da América Latina, para vender, para fornecer couro, eles são o top 01 do lá estado, em cima. né? Mas a realidade não é essa. É que nem a realidade da carne, por exemplo. A realidade da carne, quando o Marcelo aqui está fazendo degustação, que me dá uma tristeza, eu vejo que a pessoa come um pedaço de carne nossa e vai procurar lá na salsicharia alguma coisa para comprar, se der para comprar. E dá para ver a tristeza no semblante da pessoa. Né? E pior ainda quando vem uma mãe, vem um pai com um piazinho, uma guriazinha desse tamanho, e ela pega um pedacinho de carne. É brabo de aguentar. Né? Então são essas coisas aí que eu pondero, sabe? Sim, sim. Não. São questões a se resolver, né? As diferenças, né? Com certeza. Com certeza. Tô vendo o pessoal entrando aqui. Olha, Marcelo, já eu mais ou menos te disse, né, pra gente conversar mais ou menos 1 hora, não quero também te atrapalhar. Não, tá bom, tá boa a conversa. Tá, né? Pessoal aí que quiser conversar e também chama para conversar aí que tá tudo em casa. Vamos conversando. E deixa eu te perguntar, assim, até porque a gente tá, acho que talvez aqui com o pessoal, alguns que são da área, outros que não são, mas o que tu acha, assim, que o pessoal mais, digamos, do lado urbano, quem não conhece muito o dia a dia, de quem está no campo, poderia saber da pecuária? O que tu gostaria, assim, mais que o pessoal soubesse, que às vezes eu acho que não chega, digamos, ao urbano? Da carne, por exemplo, né, que para ter um pedaço de carne na gôndola, né, não é ir ali no outro lado da rua e buscar. Tem todo um processo tecnológico por trás, muito trabalho, né, de colocar os animais, as vacas, agora falando de uma forma mais simples, né, de reprodução, os touros, 9 meses e meio para gestar, mais uns 6, 7 meses para mamar, e aí aquele animal vai ser abatido aí pela média aí de 2 a 3 anos.
Então, esse produto demora para fazer. Uhum. Né? E além de tudo, a indústria é céu aberto. E além de tudo, tem segurança. E além de tudo, tem localidades aí que nós transitamos que nem com um caminhonete tracionado tu entra. Né? E outra, tu passa sem luz o tempo inteiro. Tu passa sem luz a metade do inverno. Sabe? E não é uma questão de reclamar, sabe? É uma questão de mostrar a realidade. A realidade. Eu até fico um pouco constrangido em falar em seca para nós, quando tu pega uma realidade, vamos dizer, do Nordeste brasileiro, que chove muito menos. Uhum. Muito menos. Né? Tudo é planejamento. Pega na Nova Zelândia, por exemplo. Claro. A Nova Zelândia conserva pasto, a Nova Zelândia faz um planejamento de manejo, de planejamento forrageiro, orçamento forrageiro. Sim, sim. Eu tenho tanto de pasto, tal período falta, eu tenho que estocar, tem isso, tem aquilo, e bom. É que aqui foi muito atípico, né? Eu acho, pelo menos, que não foi uma coisa assim que todo ano é assim mesmo. Foi uma coisa assim que pegou muita gente de surpresa, né? Assim, ó, lá na faculdade, na climatologia, tu estuda que 70% dos verões são secos. Uhum. 70% dos verões tem déficit hídrico. Ou o ano neutro, que não é nem laninha nem el ninho, e o ano neutro é seco no verão, no final de primavera, verão, e somado à laninha, que é muito mais seco ainda. Então, isso são normais climáticas de mais de 100 anos. Então, essa informação se tem. Sim. Essa informação se tem. Isso aí Poderia... é estudado. Se nós não soubermos isso dentro da nossa faculdade, nós não passamos lá em agrometeorologia, em climatologia. Não. Uhum. Então, claro. Isso é planejamento, aí que entra o técnico. Né? E claro, e entra também as flutuações de mercado, insumos, né, e tudo mais, porque a conta tem que fechar. Né? Com certeza. Mas tanto, eu vejo assim, ó, qualquer produtor, seja o produtor de carne, de algodão agroecológico, de látex, de lã, de tudo, eles são os heróis, sabe? Eles estão lá na retaguarda produzindo alimento que não é fácil. E que não param, né? A gente viu na pandemia, a gente viu em tudo. O que aconteceu, né? Como que não faltou comida? Por exemplo, pega uma erva mate, por exemplo. É a nossa tendência de dizer, o quilo da erva tá caro, mas só um pouquinho. Né? Tá caro para quem? O quilo de erva tá 15, pila tá 12, ou tá 18, mas só um pouquinho. Tem alguém lá no campo com os herbais. Né? Então, eu acho que tem que ir relativizando, não é nem relativizando, tem que ir conhecendo todo o processo. Melhor. Claro, se não reclama, não, porque agora o arroz está caro, tá, mas o que aconteceu, né? Não vê o contexto, não vê toda essa situação, o que passa, ou agora a carne está ciclo pecuário, né? Às vezes é pouca informação que chega, ou às vezes a pessoa tem informação, eu acho que na verdade tem, mas a gente não consegue talvez comunicar da forma mais clara ou mais acessível que poderia, né? A gente poderia estar comunicando. Eu entendo perfeitamente que o produto ele é inacessível, o consumidor não... Para muitos, claro. O dinheiro está escasso, Lívia, para todo mundo. O dinheiro está escasso. E isso é uma realidade em todos os níveis. Os insumos estão altos e tudo mais, então é um grande desafio hoje, por isso que precisa muito o profissionalismo em todas as atividades. Senão tudo vai acabar caindo fora. Claro. Se não faz um bom telefone celular, essa marca não vai mais estar no mercado daqui a pouco. Exato.
Exatamente. E eu vejo muito isso também agora, lembrando aqui, né, no início que tu comentou, essa questão, o que eu gostaria que a pessoa soubesse, principalmente da carne, esse histórico, né, de como é feita, do tempo que demora, de tudo isso que é envolvido, as pessoas que estão envolvidas, né, e também do quanto a gente precisa. Porque recentemente eu vi agora até que o William, que também é um médico que eu recentemente fui num evento e ele palestrou e falou sobre o manual. Foi muito boa a palestra dele, porque ele, né, mais ou menos assim, explicou como a gente deu um erro, né? Estamos defeituosos em relação à questão da saúde e qual seria o manual, então, da saúde do ser humano, o que a gente precisaria, então todas essas questões, e a gente olha muito para a questão evolutiva, o que a gente sempre comeu, o que foi a nossa dieta ancestral, né? Entra muito no que o Dr. Cláudio fala, da importância da carne. Então, assim, ó, é muito bom que as pessoas vejam isso e entendam também que não é uma questão, a carne tá cara, então vou comer soja, proteína de soja. Não é bem assim. Tem que pensar muito bem na tua questão da tua saúde, né? O que tu tá, às vezes, abrindo mão aqui, digamos assim, o que tu pode fazer, que nem tu disse, talvez vai comer frango, vai fazer um caldo de ossos, alguma coisa para complementar. Então, essa informação também é muito importante, porque às vezes a gente vê as pessoas falando, então eu não como carne, eu como proteína de soja, dá no mesmo, né? Tem proteína igual. Às vezes eu vejo muito, assim, comentários desse tipo que eu fico um pouco preocupada. Porque a gente está nesse meio, assim, e vê a importância da carne, né, de órgãos e outros componentes, assim, de origem animal e vê, às vezes, essa migração, eu fico um pouco preocupada. Imagino que vocês também devam ver, assim, devam ouvir algumas coisas e... Por exemplo, quanto é que custa... em gramas, né, um salgadinho comparado com a mesma quilo em gramas de um filé mignon, capaz de ser mais barato que filé mignon, mais caro que filé mignon. Acho que é. Né? E quanta coisa que se come que, vamos dizer assim, cientificamente é inferior do que outras que seriam mais fáceis de consumir até, né? Claro, o Dr. Cláudio explica muito bem no livro, né, da Guerra contra a Carne. Exato, exatamente. Não, com certeza. Essa questão da saúde, assim, para mim vai muito, né, vai lado a lado, assim, as pessoas ficam falando, da sustentabilidade, comentam muito disso, e eu fico sempre lembrando, assim, até tu, acredito, né, que já tenha visto 1000 vezes esse livro, mas para quem não viu ainda, esse livro aqui, ele fala justamente dessa questão ambiental, fala da questão nutricional, fala também da questão ética, né? Assim, principalmente da carne bovina, mas fala da pecuária em geral, dá um amplo do que a gente vem falando aqui, e essa questão nutricional para mim é muito importante. Às vezes as pessoas não terem esse acesso, né? O quanto isso é problemático, principalmente assim, crianças, né? Pessoas ainda em desenvolvimento, ainda bem... Isso aí, com certeza, os médicos aí já sabem, né? Isso foi uma quebra de paradigmas aí, né? Que eu acho que já está superado. Sinceramente, acho que está superado. A ciência já mostrou que a carne... Agora... Já tá, mas não tá, às vezes, nas pessoas, né? Mas aí cada um acredita no que quer. Mas é complicado, Marcelo, porque eu fiz um ano, né, de nutrição e, assim, tem coisas que tu escuta que tu não acredita. Não acredita. Termina, assim, um ano de uma faculdade federal, assim, na universidade, tu pensa, poxa vida, será que os 3 próximos seriam parecidos? E o quanto eu vou ter que estudar por fora, que é basicamente isso, assim, o quanto de literatura, de coisas, porque tem aquela coisa, né, até nesse evento foi falado uma questão muito boa, assim, que eu acho que é verdade, que muitas coisas, muitos dogmas, assim, nessa área, principalmente da nutrição, só vão virar quando aquela pessoa lá, o cara, ou morrer, ou daqui a 2 gerações, talvez. Porque tem pessoas que construíram uma carreira, um nome e tal, naquilo, e não tem uma humildade intelectual de dizer, olha, isso aqui tá errado, não estava certo, e realmente seguir a ciência. Né? Eu acho que a gente tem
esse problema às vezes. O desafio aqui no mundo é uma torre de Babel. É difícil. É. Até porque nós estamos aqui. Se fosse para sair tudo perfeito, nós não estávamos aqui. Pelo menos eu acho assim. É Tem que verdade. tentar ir, né? Tem que tentar ir se entendendo do jeito que a coisa vai, né? Tentar sair um pouco melhor do que nós chegamos, Claro. né? Mas nós não vamos sair perfeitos. Claro, não, com certeza, com certeza. Não adianta só a gente pegar e criticar, né, o que está errado sem fazer outras coisas, né? Até porque senão não teria isso, vocês não estariam fazendo o projeto, a gente não estaria falando desses assuntos, porque realmente ainda falta, eu acho, muito para ser trabalhado. Com certeza. Essa parte da saúde, assim, ainda tem bastante coisa para... Eu, particularmente, eu como eu consigo me alimentar quase que só de carne. Então é já um carnívoro. Sabe? Eu me refiro assim, ó, vamos dizer que eu acordo de manhã, se eu não vou fazer algum serviço, alguma coisa mais pesada, eu como um mato, uma coisa como banana, tá? Se eu como um pedaço de carne de manhã, mas eu vou até de noite, é isso que eu converso com o Dr. Cláudio. A carne alimenta, puramente ela alimenta, né? E agora, se tu for olhar uma massa, por exemplo, estou falando opinião minha. Sim, mas é verdade. Eu me acordo de manhã como um prato de massa. Meu Deus. Mas ali adiante eu já estou querendo comer outra coisa. Come um pedaço de carne. E não precisa ser um pedaço de carne, cara. Sim. Come um pedaço de carne que seja uma carne adequado ao teu orçamento. Claro. Come o que quiser. Fígado eu odeio. Mas igual, não ia comer. come uma cabeça de ovelha, que nem diz, né? Só alimento. Né? Vai até de noite, com certeza. Sim. Nesse evento, tu ia gostar. Tipo, pessoal carnívoro, faz dieta carnívora, né? O Animal Based. Tem um médico, inclusive, uma nutri, eles falaram bastante, assim, conversaram um pouquinho dessa dieta e desse estilo de vida. Bem legal. Mas que bom. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Acho que não. Acho que passou antes. Mas aí vai Grande ficar abraço. gravado, O Paulo... a gente deixa gravado. O Paulo te mandou um abraço. Grande abraço, meu amigo Marcelão. Seu Paulo Fernandes, da Cambará Remates, um baita amigo, uma pessoa, ele é Dona Eloá. Eles têm um lugar maravilhoso lá na Vitória, lá em Quaraí. É o mais lindo lugar lá. Que legal. E tu viaja bastante, né, Marcelo? Daí tu vai para as estâncias, tu visita, assim, frequente? Sim, eu tô decidido para lá e para cá, cruzando esse Rio Grande, para lá e para cá. Até agora para outro, cruzando as divisas aí, né? Tu tá indo agora... Estado, para Santa Catarina. Sim, tu foi ontem. Sim. Mas tu fica onde? Onde que é a tua casa, digamos? Agora eu tô com endereço em Porto Alegre. Endereço. As cartas. Sim. Mas que legal. Eu passo mais a metade do tempo no interior, mais ou menos. Que bom. Mas muito legal. Então, eu vou deixar salva, e daí se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma coisa, depois quiser mandar, daí podem te enviar, né, Marcelo? Vou deixar aqui o perfil dos Estâncias, que ali te encontram. Isso? Perfeito. Tá. Então tá bom. Pode deixar muito que eu deixo salva e depois Imagina! E eu agradeço de novo por ter aceito. Obrigada, pessoal, por terem nos acompanhado aqui hoje à noite. Muito prazer. Obrigado, um abraço. Tchau. Tá bom. Obrigada, Marcelo. Tchau.